No episódio de hoje de Sem Barbas na Língua vamos falar de terrorismo e cabelos de ditadores, sexo oral e vizinhos que não dizem bom dia no elevador. Um gajo rebentar-se e não haver notícia. Mangalho, bacamarte, tarolo. Novo rico é uma expressão inventada por quem nunca foi rico. Diz o que pensas, mas não pensas no que diz. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigentes, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Eu não tenho muito a dizer sobre os Globos de Ouro, mas aquelas pessoas que veem e depois vão dizer mal para o Facebook, Depois, não sei, essas pessoas... isso faz-me lembrar aquelas pessoas que vão a uma relota às 4 da manhã, uma daquelas relotes bem manhosas, comem um hambúrguer cheio de molhanga, Sim. com baratas a fazer piscinas no balcão, e no dia seguinte surpreendem-se ter uma diarreia letal. Sim. E dizem, ai, vem o cabelo do homem todo ceboso, todo oleoso ali. E então acho imensa graça as pessoas que vêm para constatar que aquilo é mau. E eu falo disto porque tiveste uma pequena polémica esta semana por causa do teu post era sobre a moda, não é? Sobre Sim, eu todos os anos faço isso. Vermelho, há um dia por ano que eu sou blogger de moda e em que comento os looks maus, que eu acho que são maus, não vale nada. A minha lá nem sequer devem ficar ofendidos porque eu não sei nada de moda. Como se vê como eu estou vestido. E então faço sempre o post. Eu dizia lá, eu nem sei a maioria das pessoas quem são, aquelas que estão Mas lá. o que é que aconteceu? Não, há pessoas ofendidas, mas por exemplo, houve pessoal, o Zé Manel dos Fingertips, o Darko, que eu tinha feito uma piada com ele, a Inês Castelo Branco, um advogado também, Luís qualquer coisa. Foram lá comentar com um imenso fair play, a rir e a fazer própria piada também com isso. E olha, fixe. Depois há uns que ameaçam de processo. E há uns anos aconteceu um gajo ameaçar-me de processo em tribunal. Porque tu gozaste com a roupa dele. Com a roupa de quem ele tinha vestido. Ele era um stylist. E ficou muito ofendido porque a senhora era trineta do Manuel da Riaga. E como ela era trineta do Manuel da Riaga, não se podia gozar com a senhora. Gozar, fazer piada. Mas também não te acusaram de ser homofóbico? Sim. Sim, porque... tipicamente nestes eventos os homens hetero vão de smoking, né? Todos iguais. Quem arrisca mais em termos de moda nos homens são os homens gays ou ligados à moda. Depois são os que se põem mais a jeito de ser gozados. Não é por serem gays, é por a roupa, aos olhos de um heterossexual, ser ridícula. Pronto, e houve quem achasse que aquilo eram comentários homofóbicos. Mas não desejaram que tivesse um filho gay, que é a coisa mais absurda, não é? Sim, houve um que... Ou seja, estão a assumir que ser gay é uma coisa... É uma maldição, é uma praga cigana. As pessoas são muito burras. Sim. Acho que aqui há uns anos puseram lá até a dizer que acho que o sinal de corte também tinha acontecido, que lhe mandaram um e-mail a desejar que ele tivesse um filho com síndrome de Down. E isto da associação, acho eu, de pessoal com síndrome de Down ou de filhos. Acho que aconteceu uma coisa assim do género. Eles estão-me a desejar, vocês odeiam-me e estão-me a desejar uma coisa má, e para vocês uma coisa má. E depois alguém dizia, não, ele está-te a desejar um filho homossexual porque tu és homofóbico e para ti era uma coisa má. E então ele está a desejar que um homossexual cresça num lar com um pai homofóbico. Realmente está a desejar uma coisa muito agradável. Isto tudo na cabeça deles, porque eles acham que tu és homofóbico. Claro, eu já fiz textos até a favor do casamento e da adoção homossexual. Quem te acompanha minimamente sabe assim. E depois também foi por causa até tens um amigo gay, não é? Tenho muitos amigos gays. E um negro também. Também. E amigos da minha namorada. Adoro que eles sejam gays. Gosto mais dos amigos gays da minha namorada. Bem-vindos a mais um Sem Barbas na Língua, com Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Inevitavelmente vamos falar do atentado em Manchester, não tanto sobre a questão, que já aqui falámos, de terrorismo, da questão da violência, mas do acompanhamento mediático. Sim. E de como é que isso reflete nas redes sociais. Para as pessoas que têm pouca paciência para estes assuntos mais sérios, não desliguem já, porque mais à frente vamos falar de sexo oral. Sexo oral para mim é que é um assunto sério. Né? E de questões capilares, como porque é que os ditadores têm todos penteados palermas e de onde é que vem esta moda da barba que não parece ir embora. É isso. Fiquem atentos, porque isto só melhora ao longo do tempo.
Por onde é que queres começar? Pelo acompanhamento mediático, porque a repetição destes atentados na Europa tem criado uma espécie de carrossel da cobertura, ou seja, são sempre o mesmo tipo de peças, as vigílias, as entrevistas aos sobreviventes, reportagens sobre o medo, e estamos a entrar, não digo que é uma dormência, acho que ninguém fica nunca dormente quando existe um atentado. Não acho Sou perto. Sim, sou perto. Né? Sou na Nigéria, sim, à partida exatamente. ninguém liga muito. É o tal Pantone rodapé. da empatia humana, não é? Que tu falaste da cor. Mas tendo em conta na Europa, por outro lado, também acho que faz sentido, ou seja, faz sentido, eu entendo que se há uma ideia de um projeto europeu e se a nossa geração hoje se sente mais europeia do que nunca, que tu sintas que aquelas pessoas estão próximas Claro, de ti. sim, Não, sim, é normal. nesse aspecto não critico isso. E depois tens coisas como as capas do Correio da Manhã, que fez uma capa que é um nojo, basicamente, que são É Correio da Manhã? feridos, uma fotografia com os feridos e mortos. Eu acho que não é que eu tenha medo de ver essas imagens de todo, nem sequer me... ou seja, não há um receio, mariquinhas de não quero ver isto. Eu entendo que isso acontece, só que não acho que é necessário para suscitar empatia. Isso não é necessário. Eu acho que é difícil. É difícil porque acho que é uma, Tu faca dizes que não dos se devia dois. cobrir, não é? Eu acho que não se devia cobrir terrorismo. Sim. Acho que devia ser como aos suicídios. Não deviam ser noticiados. Porque... Mas isso é impossível numa sociedade da comunicação de hoje, ou seja, há sempre não comunicam os órgãos Os de suicídios comunicação. deixaram de ser, não é? No telejornal. Claro, Perceberam que mas havia um atentado tem uma dimensão Mas devia ser noticiado que como... começavam a correr, certamente, vídeos nas redes sociais, tudo bem. Mas na televisão eu não faria aquela cobertura. Diria, olha, ocorreu mais um atentado, morreram 20 pessoas e agora futebol. Pronto, e vamos para outra notícia. Porque acho que é fazer o que eles querem. Acho que a noção de terrorismo é espalhar o terror, não é? Matar pessoas. Sim, não é? por isso se chama terrorismo. Terrorismo, não se chama mass murder. Sim. Eles querem espalhar o terror. E para espalhar o terror eles precisam dos mídia para espalhar o terror por eles e para espalhar o medo. E eu acho mesmo que neste caso faz muito mais mal do que bem. Faz bem à causa terrorista e mal à nossa causa. Eu imagino o que era um gajo rebentar-se e não haver notícia. Os outros, não é? Ficavam... Ali a ver, não é? Que a notícia não é notícia. Eles querem criar o terror social no sentido, isto não é nenhum segredo, toda a gente sabe, o que eles querem é criar uma crispação nos países europeus entre as comunidades islâmicas. Sim. E as não islâmicas, portanto a maioria, de forma a que de cada vez que há um atentado quer dizer, são todos europeus, mas digamos os não muçulmanos comecem a ter atitudes xenófobas ou de medo, de discriminação, e os muçulmanos, respondendo a isso, vão ao encontro do que diz o Estado Islâmico, que é, eles não gostam de nós, o estilo de vida deles são recrutados, não é? Exatamente. Uma plataforma de recrutamento, o terrorismo. E eu acho que mesmo que não faz sentido esta cobertura infindável, porque esta cobertura não é para informar, porque a informação está dada em 2 ou 3 linhas, é só para vender. E quando é só para vender... E quando tu tens várias entrevistas, eu entendo que até se fizessem uma, mas várias entrevistas a mães e filhos que sobreviveram, uma tu percebes, ou seja, dá para perceber o terror que estas pessoas... Agora, quando tens várias e em loop constante... é o que tu dizes, é para vender. Sim, à procura de uma porteira portuguesa que morasse lá ao lado. Depois há a questão dos portugueses. Sim, é ridículo. E depois, claro que mete impressão. Portanto, tu vês uma mãe, como é que eu vi, que tinha a foto, posto a foto, depois do atentado ainda não consegui falar com a minha filha, ela não tem um telemóvel, não sei o quê. Se alguém tiver informação, diga-me. E então, a tua filha morreu, né? Não há outra hipótese. Só que ver ali aquela mãe a ter esperança até à última, o que é que aconteceu? A filha perdeu-se, né? E não consegue arranjar um telemóvel. É óbvio que aconteceu, está naqueles que ainda não foram divulgados os nomes dos mortos, não é? É óbvio. E isso, o que é que isso dá, não é? Dar àquela mãe até uma esperança de, em vez de se calhar agilizarem o processo de tentar reconhecimento das vítimas ou ajudá-la a ir aos hospitais ou o que seja, entrar em contato com as autoridades, o que é que serve aquela mãe estar ali a divulgar? Se viram esta rapariga, digam qualquer coisa. Quando é só mesmo para ter partilhas e cliques e pronto. Eu acho que estamos numa altura, tal como aconteceu em algum momento com o IRA na Irlanda e a ETA em Espanha, houve momentos em que não se conseguia vislumbrar um fim à vista, ou seja, as pessoas não acreditavam, especialmente na Irlanda, que houvesse uma paz. Eu acho que neste momento nós estamos
Estamos aí. Sim, eu acho que Estamos aqui aí. dificilmente irá haver. Até porque tu podes derrotar no terreno o Estado Islâmico, ou seja, militarmente na Síria e no Iraque, mas este tipo de atos dos chamados lone wolf, ou seja, das pessoas sozinhas, e a facilidade com que se faz uma bomba, ou se causam danos imensos. Com um carro, né? Com um carro, com Um caminhão. Aquele tentou com uma faca no Parlamento, mas com uma faca não ia Uma muito faca longe é mais no Parlamento por aqui. inglês. Sim. Mas eu acho que o que se pode retirar disto de novo, que nós podemos falar aqui, que não é novo, mas que tem-se falado pouco nas notícias, e obviamente que o terrorismo tem muitas origens, não só uma. Mas há uma coisa que não se fala e que é importante por causa do contrato do negócio que o Donald Trump fez na visita à Arábia Saudita de vários milhares de milhões. 100 mil milhões. Portanto, em armamento, essencialmente. Não é? Sim, não foi em E os Estados Unidos não são o único país que faz negócios. E é importante porquê? Porque a Arábia Saudita é a gênese de uma corrente no Islão chamada Wahhabismo, e que tem origem no século XVIII com um maluquinho fanático chamado Wahhab, que foi a Meca e achou que era tudo decadente e que ninguém respeitava a fé como ela devia ser. E depois de ser expulso da sua vila, porque claramente Era um maluco da aldeia, um maluco da vila. Juntou-se fez uma espécie de um acordo com o antepassado da família real saudita. Portanto, não só criaram ali uma união entre o lado fanático religioso e o poder militar, portanto, conquistaram várias cidades na Península Arábica, como, muito tempo depois, quando, após a Segunda Guerra Mundial, a Europa começou a dividir o Médio Oriente e a colocar lá os seus reis, como no Iraque, os ingleses colocaram o seu rei, apesar de ser local. Portanto, continuaram a ser colónias independentes, de certa maneira. Aconteceu mesmo na Síria. Resolveram dar a esta família, uma família guerreira, o controle da Arábia Saudita. E o que aconteceu foi que, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, quando houve alguns movimentos revolucionários dentro do Islão, mais liberais, nos anos 60 e 70, os clérigos da Arábia Saudita e os príncipes da Arábia Saudita começaram a financiar, não só há uma espécie de missionários que andam pelo mundo inteiro a pregar esta vertente do Islão que é bastante rigorosa e obcecada com o Ocidente, ou seja, pode-se dizer isto sem qualquer medo. São as invejosas, é o grupo de invejosas. O que é que eles fizeram? Fizeram uma coisa que é clássica na religião, até a religião católica fez isso, que é o medo de Deus, o medo da penitência. E que pode ser, de certa maneira, ultrapassado pelo martírio, ou seja, tu morreres em nome de Deus. E quando tu vês o Donald Trump, mas outros governos europeus, a continuar a fazer negócios com estes senhores, não só ignorando uma infindável lista de crimes contra a humanidade, dentro e dos direitos humanos dentro da própria Arábia Saudita. Com as mulheres, com os homossexuais. Não te esqueçamos que a maioria dos bombistas suicidas do 11 de setembro eram da Arábia Saudita. E o próprio Trump disse que o culpado pelo 11 de setembro era a Arábia Saudita, né? Agora passou-lhe. É que são os mesmos, estão lá ainda a governar, né? Que eu saiba, ainda são os mesmos. E é claro que o Estado Islâmico não apareceu apenas por causa da Arábia Saudita, mas ideologicamente tem muito a ver com a Arábia Saudita. E enquanto isto acontecer, vamos continuar a passar notícias de atentados, com entrevistas às vítimas e às mães das vítimas e às vigílias com ursinhos. E vais continuar a fazer contratos bilionários de armas, não é? Porque também dá jeito, não é? Haver guerra em muitas partes do mundo dá muito dinheiro a muita gente, não é? Quem fabrica as armas primeiro são lobbies fortíssimos nos Estados Unidos. E é um país, já dizia o George Carlin, que é a cena que eles sabem fazer. Deixaram de saber fazer carros, de saber fazer isto. O que eles sabem fazer é rebentar coisas. Quando fazer armas e rebentar coisas é o que eles são realmente bons a fazer. Então pronto, especializaram-se nisso. Mas eu sempre achei estranho a Arábia Saudita ser um aliado dos países civilizados. Nem que seja as questões de uma mulher adulta é espancada na praça pública, um homossexual é condenado à morte. Não percebo como é que vão lá apertar, mas são todos. O Obama também. Sim, eles claro. Eu percebo que dá jeito, não é? No dia dos atentados, na Indonésia, 2 homossexuais que foram apanhados a beijar-se foram chicoteados 80 vezes, cada um, com um público
delirante, aos gritos com aquilo. Com cartazes a dizer, a chamar nomes e não sei o quê. Eu só ouvi o som, portanto não... Sim. Eu gostei da notícia do Correio da Manhã que dizia que levaram vergastadas. Achei um termo interessante. Em vez de ser chicoteada, verga, gay. É um bocado... Achei estranho. Não achei que não foi ao acaso, a minha mente, que é demasiado nojenta. Mas sim, foi na Indonésia. Pois, Indonésia. Sim. E sobre aquelas pessoas que nos atentados vêm manifestar o seu pesar para as redes sociais, o que é que tu tens a dizer sobre isso? Eu tinha muito a dizer sobre isso, mas acho vamos que utilizar há um som do Anthony Jeselnik, que é um comediante norte-americano que faz muito humor negro, exclusivamente humor negro quase, e ele tem umas coisas giras para dizer. Vamos passar o som. They said, well, Anthony, the problem is when you make a joke on Twitter the day of a tragedy, it seems like you're making fun of the victims, and that's wrong. But that's not what I'm doing. Because you see, the day of a tragedy, victims are not on Twitter. Am I wrong? This is who I'm making fun of when I make a joke on Twitter the day of a tragedy. The people who see something horrible happen in the world, and they run to the internet, and they all write down the exact same thing. My thoughts and prayers. My thoughts and prayers with the people in Aurora. My thoughts and prayers with the families in Boston. Do you know what that's worth? Fucking nothing. Fucking less than nothing. Less than nothing. You are not giving any of your time, your money, or even your compassion. All you are doing is saying, don't forget about me today. Don't forget about me. Lots of crazy distractions in the news right now, but don't forget how sad I am. Those people are worthless and they deserve to be made fun of. They're like a wedding photographer who only takes selfies. E pronto, foi isto. Acho que é muito isto que eu penso, que é... Não serve de nada, né? Enviares as orações, então é ridículo, em crimes cometidos em nome da religião, fazeres o pray for, seja o que for, é de uma ironia incrível. Claramente o teu Deus, se existe Deus, o deles é mais forte, que o Deus está a ganhar em termos de mortos, então nem vale a pena rezar. Depois, não serve de nada essas demonstrações de... Eu acho que eu acho que podes fazê-lo, ser transmitida. Exato, assim, podes fazê-lo, mas depois não podes vir com moralismos e dizer que quem faça uma piada no dia da tragédia que é E porque ele tem uma coisa gira que eu acho que não está aí nesse vídeo, que ele diz: não há nada de divertido num atentado ou na morte de alguém, não há nada de divertido, isso é só triste, e é por isso, é aí que eu entro, que é para tornar isto um bocadinho divertido. E eu acho que é essa a visão. E cada vez que eu vejo aqueles posts tu percebes quando é que a empatia é falsa ou não, não é? Sim, mas mesmo que mesmo, não se esqueçam de mim hoje, deem-me aqui um like, olha eu aqui, é mesmo como ele diz isso, que as pessoas façam isso, tudo bem, podem fazer, agora depois não venham a dar lições de moral, porque não sabem até que ponto eu não estou, se calhar vi aquelas imagens e chorei bem ranho no sofá, não é? As pessoas não sabem, só que não tirei uma selfie a chorar bem ranho e pus na minha foto de perfil com uma bandeira. É muito curioso porque a questão da globalização e da tecnologia da informação traz coisas maravilhosas e coisas horríveis. Neste caso, as pessoas que vomitam para as redes sociais, não é? E que veem as redes sociais como uma espécie de, eu chamo-lhe um altifalante de diarreia mental. Sim. Mas também no caso por exemplo, dos wahhabistas, eles são contra a globalização, mas eles aproveitam-se dela como ninguém. E vieram festejar, não foi? Fizeram uns vídeos. Sim, ou seja, a forma como o Estado Islâmico evoluiu e hoje consegue recrutar pessoas deve-se essencialmente à internet. Sim. Ainda hoje ouvi um imã de Manchester que dizia: claro que a religião em muitas pessoas tem uma importância, mas muitos destes tipos, e mais uma vez temos que dizer que a maioria deles ultimamente são nascidos nestes países, portanto têm a cultura dos seus pais, mas não aterraram ali de repente, claro. Foram criados numa sociedade europeia, mas que muitos destes terroristas não vão à mesquita sequer. O que não quer dizer que não seja a motivação religiosa, claro. Atenção, que é
Mas é um fenómeno muito, muito complexo e distorcido. Não há, Principalmente não há, a questão há aqui uma questão deste lado distorcido, que é a questão de, se tu fores a ver nos últimos casos, são salas de espetáculo, de diversão, a promenade em Nice, foi Nice, não foi? Foi. Onde as pessoas estão de certa maneira a divertir, e há aqui um grande ressabianço com o estilo de vida ocidental. Pois há. E também admiro não ser em clubes de strip ou assim, né? Aí é mas isso foi onde foram. Só que eles vão lá e esquecem-se de rebentar a bomba. Esquecem. Tens que assim, vê lá que vi uns copos, Mas maminhas na cara e o esquecem. Mohamed Atta, que foi um dos suicidas do 11 de setembro, e alguns na noite antes foram a um bar de strip. Foram a um bar de strip, claro. E porque lá sentiram-se tão culpados, não é? Agora tenho que me matar em nome de Deus. Tenho que ser um mártir, que ontem tive maminhas na cara. E há aqui, obviamente, além da lavagem cerebral e da doutrina enfiada pelos cérebros adentro destas pessoas, quando tu tens sociedades em que a mulher é desprezada, em que tu tens pouco contacto com a mulher, nós já falámos aqui disto. Já falámos, sim. Isso cria uma tensão enorme. Claro. Ou seja, tal como nós falámos aqui também que os padres celibatários têm uma tendência maior a serem abusadores sexuais, aqui é a mesma coisa. Claro. Ou seja, não abusam sexualmente, quer dizer, abusam na Síria, a quantidade de mulheres violadas é uma coisa inacreditável. Mas rebentam-se. E isto tem a ver, ou seja, o estilo de vida deles, opressivo, violento, sanguinário, é que está completamente em contradição com o nosso, que é bastante mais saudável, mas esse estilo de vida de opressão faz com que eles precisem desta violência e de anular os outros. A vida deles é uma merda, por isso é que eles não se importam de se suicidar, além de acreditarem que vão ter. Se a vida deles fosse espetacular cá, eles se calhar, suicido-me lá para os 80, dá para ser mártir aos 80 e vou aproveitar a vida, não é? E eles não, porque a vida deles deve ser, eu acho que deve haver mesmo aí uma inveja do Ocidente, o que até é compreensível, por um lado, não é? Porque não tiveste um azar incrível de nascer ali, e nós não tivemos. Bem, mas Guilherme, estás a esquecer de uma coisa, muitas destas pessoas cresceram na Europa. E nem todas são... o que eles chamam os muçulmanos de gueto, ou seja, nem todas. Mas já tens pessoas... o gene, tens o bicho. É como diz o gajo da Alfama. Sim, passaram-te o bicho já. E aquilo, parecendo que não. Não sei até que ponto pode vir a violência, a psicopatia é genético, não é? É um cérebro, uma deficiência no teu cérebro que não é capaz de sentir empatia, de sentir nada. Não sei até que ponto também pode haver ali, no meio da consanguinidade toda e dos filhos já de pessoal radical, haver ali uma propensão genética. Claro que a religião e a cultura têm muito, mas não sei até que ponto. Se vens de uma família que são todos terroristas, não sei se não haverá ali uma propensão genética. Se eles forem, se vierem dessa família. Como, por exemplo, o André, que é filho do André do Futebol Clube do Porto, que são os dois jogadores de futebol. Portanto, o quê? O André, que é filho o André é filho do André do Futebol Clube do Porto. Portanto, isto prova que nas famílias o ofício do pai passa muitas vezes para o filho. Há quem diga que sim, há quem diga que é genético. Há quem diga que há um nome para isso. Para Zé Águas, o Rui Águas, o filho do João Pino joga futebol. Normalmente são piores, são sempre piores que os pais, os filhos. Não, está a papinha feita, já nasceram em famílias boas, com dinheiro. Tu gostaste de matemática, é o chamado regresso à média. Sabes o que é isso? Uma regra que é o regresso à média? Não. Ok. Também não vamos falar aqui de matemática agora. Mas... Eu pensava que tu eras um craque de matemática e que fazia... Só que já há muito tempo, Já há muito tempo, mas eu era aluno de 20, a matemática. Era um gajo mesmo, coisa. Antes de entrar para a faculdade. A faculdade era 10 para passar. Não, uma vez que eu tive, era 2 testes e aquilo fazia média para passar. E eu tive 19 no primeiro e depois não fui ao segundo. E passei com 9,5. Eu hoje... Era esse o meu nível de empenho no curso. Eu andei a evitar não, mas como disse, não vi muitas notícias, vi o necessário para estar informado. Nas redes sociais também evitei. Porque nesta altura há muito manicaísmo e extremismo de ambas as partes, e toda a gente, que é uma coisa que eu acho incrível, que hoje em dia toda a gente acha que tem que dar uma opinião sobre tudo. Claro, sim. É o que eu no outro dia, as pessoas esqueceram de dizer não sei. Sim. Não sei, parece que dizer não sei sobre qualquer assunto, sentes-te burro a dizer não sei. E mais do que isso, fazê-lo de uma forma de constante confronto, ou seja, às vezes tu olhas para uma coisa que é inócua, um post, mas há sempre alguém que tem que ir lá. Eu tenho algumas pessoas
no meu Facebook, que eu noto isso. Há sempre, se eu ponho está sol, quase que dizem, mas olha que vai chover. E hoje vi uma coisa dessas, que era uma foto de um cãozinho e uma foto de um feto, que não era de um feto, era do embrião, e dizia de um lado, para uns isto é crueldade animal, mas para outros, o feto, isto é direito à escolha. O que é completamente absurdo, ou seja, falar deste tema, especialmente do aborto, que é tão complexo desta maneira, e como, com certeza, há pessoas que são contra a crueldade animal e são contra o aborto. Sim, como se metessem tudo no mesmo saco. O gajo do PNR? O gajo do PNR fez um post, um tweet sobre, já não sei quem é que pôs, acho que foi o Rui Cruz que pôs isso, sobre a lei dos maus tratos de animais, e depois tinha outra cena que tinha a bandeira, que era o Dia Mundial contra a Homofobia, tinha a bandeira na Assembleia, a bandeira do arco-íris, e ele dizer os maricas, o lobby bicha dos maricas, uma cena assim, depois o tweet a seguir, mas os cãezinhos, não sei. E, portanto, e ele também será contra o aborto. E quando tu chegas a este tipo de argumento tão obtuso e superficial e demagógico, muitas vezes o que apetece é desligar, carregar um botão a dizer off da internet, não é? Porque eu sou eu por isso é que eu não posso nunca ir para a política, porque arrisco-me a ser um ditador, que para mim havia uma licença. Tinha às vezes uma licença para tirar a internet. Porque prejudica as pessoas que eu acho que deviam ter internet, mas prejudica as pessoas, aquelas pessoas burras, porque há muitas pessoas burras, apesar de ser não se pode discriminar com base na inteligência, porque a inteligência é uma questão de oportunidade, não é? Muita gente tem isso. As pessoas burras, a internet para elas aquilo é horrível, porque elas vão ficar ainda mais burras. Porque vão achar que as notícias falsas são todas verdadeiras, vão ver esse argumento num site qualquer. E há um sentido de empowerment, sentem que as suas opiniões têm validade porque tiveram 3 likes, ou seja, esta ideia que tens uma audiência e, portanto, a tua opinião é tão válida como um colunista de jornal. Sim, acham que toda a gente é especialista em tudo, e eu acho que sim, devia haver uma licença como à porta da arma, devia haver para ter filhos, essa é a outra também. Ter filhos, não era, todos os anos tinhas de fazer um exame psicológico e laqueavam-te as trompas ou faziam-se uma vasectomia temporária, passado um ano voltavas para reavaliar. Então o que é que o senhor continua a ser contra o aborto, acho que os gays não deviam casar. Por imensa desculpa, não vai ter filhos. Mais um ano esterilizado. E sem acesso à internet. E sem acesso à internet. E talvez assim aprendessem. Eu acho que eram momentos conturbados nesta ditadura que eu estou a propor, mas eu acho que é uma aposta a longo prazo. Daqui a 2 ou 3 gerações íamos colher frutos. Por outro lado, esta burrice também permite momentos como o que eu hoje vi no Facebook, de um tipo que meteu conversa, esta miúda meteu a conversa do Instagram. Sim. E diz ele, o teu Insta é um arraso. Começa bem. Ou que ela diz, ontem adormeci. E ele diz, pois, eu se não te tivesse mandado 2 cheiros de coca no trabalho, também já estava todo aterrado. Love my life. Orgulho. Orgulho. Isso foi porque se calhar ele viu as fotos dela e pensou, esta gaja deve gostar da coca. E então vou criar já aqui uma ponte, vou criar aqui já empatia com o ouvinte e ver se é... Que é para ela dizer assim, então, tens coca, percebes? E se tens coca, tenha na cá casa. Ou então há um gajo há um caixa do Pingo Doce que agora está a passar os alimentos a toda a velocidade no código de barra. Não sou contra darem coca aos empregados do Pingo Doce, se queres que diga. Para ver se as filas andam mais depressa. Se anda mais depressa, que aquilo às vezes é uma... Mas pronto, também com aqueles que lhes pagam não é de esperar mais empenho. Coitado. Sabes que eu acho que já tinha dito isto há algum tempo, que há várias semelhanças entre o Trump e o Estado Islâmico. Em primeiro lugar, uma ideia de grandiosidade. Aliás, quando tu ouves falar é sempre great, amazing, a quantidade de vezes huge que ele diz essas palavras. O Alec Baldwin diz que o imita no Saturday Night Live, diz que sempre que o vê consegue ver o interior do cérebro dele à procura de palavras e que são tão poucas, o vocabulário que vêm sempre as mesmas, não é? Mas com as roldanas do pensamento. Mas há este lado, tanto o Estado Islâmico como o Trump têm em comum esta ideia de uma grandiosidade que são seres especiais. Sim. No caso deles, através do fator sobrenatural, que vão recuperar o Al-Andalus e vão converter todo o mundo. No caso dele, porque é um egomaníaco doente e acha realmente que é superior aos outros. Eu acho que vem daí, mas também do complexo de inferioridade também. Pois, claro, em ambos os casos. Em ambos os casos. Sim, em ambos os casos, exatamente. Os outros que têm inveja... Mais uma coisa que... E o outro tem as mãos pequeninas também. Acho que é por isso que está, não é como eu dizia. Um homem que
com a idade dele, precisa ter aquele cabelo ridículo, aquela capa de base na cara, não é? E que precisa de estar constantemente a dizer quão great claramente há ali tem ali qualquer coisa que não funciona muito bem. Uma coisa muito infantil, que é outra coisa que os une, que é um lado muito adolescente. Nós já falámos disso aqui, que muitos destes bombistas têm um lado adolescente, de arruaceiro, de eu sou melhor do que tu e de impor a sua testosterona, e o Trump claramente também tem esse lado infantil. Aliás, não sei se foi revelado agora que os relatórios que lhe mandam as agências de serviços secretos, de inteligência, que não só põem muitos gráficos e imagens, como constantemente colocam o nome dele nos parágrafos, porque sabem que se o nome dele aparecer ele vai ler mais. Isso é muito bom. E tu saberes isto de um presidente não sei o que é risível, é trágico, é uma caricatura, é aquele filme do Idiocracy, que é a mesma coisa. Teres um gajo daqueles que conseguiu chegar com aquele discurso, porque ele até podia chegar, mas não é com aquele discurso, mas lá está, funciona. Eu às vezes penso, será que ele, por exemplo, fala assim mesmo porque não sabe falar mais, não tem mais vocabulário, ou porque sabe que isso vai ter ressonância no público dele? Há vários já que disseram isso, que era no início havia aquela coisa, ele já mostrou em várias ocasiões, que é muito mais desbocado do que estratega. Isso está... Aliás, havia um especialista que no outro dia ouvi um podcast em que ele dizia: pode haver segredos sobre o Trump, mas não há mistérios. Ou seja, what you see is what you get. Ele é realmente um tipo egomaníaco, com algumas limitações, muitas limitações da inteligência emocional, claramente obcecado com a sua pessoa e com a lealdade. Portanto, há segredos, talvez a relação com a Rússia, outras questões, mas mistérios não há. É aquilo. Sim, acho que foi por aí que ele ganhou, né? Perceberam que ao menos ali não havia uma capa, como na Hillary, que tu vês claramente que há uma capa de político. Ali não havia. Agora é melhor uma besta frontal ou alguém que tem uma capa e tu não sabes bem o que é, né? O outro era um gamble. Aqui tu sabias o que é que é. E a última coisa que une o Estado Islâmico ao Trump é a questão de ambos aspiram regressar a uma época dourada que já não existe. No caso do Estado Islâmico, são os primeiros anos após a morte do profeta, quando em metade de um século os exércitos muçulmanos conquistaram o norte da África e a Península Arábica e o Médio Oriente, e que claramente não se vivia melhor do que agora, mas há essa ideia de uma época dourada. E os Estados Unidos é Let's Make America Great Again, aquela ideia de América branca, os anos 50, a indústria automóvel, as famílias felizes a ver televisão. Com os escravos, né? Nos anos 50 não eram escravos, mas tinhas... Não, eram os servencias, era um bocado, não era escravo. Jim Crow, que era a lei que foi aprovada umas décadas antes, que basicamente não havia escravatura, mas havia uma discriminação, não podias andar no mesmo autocarro, tinhas que andar lá atrás, portanto... Mas se tu tivesses escravos, era tipo, não ficavam ali, não eram os teus serventes, já não eram escravos tratados como antes. Esta ideia de voltarem ambos a uma época que eles imaginam como sendo melhor, que não é, e que não se pode voltar jamais. E já agora ainda sobre o terrorismo, aquela notícia que era que nos anos 70 havia mais ataques terroristas na Europa do que agora. E isso entra na linha do que estávamos a falar inicialmente, que agora se noticia até à exaustão e há redes sociais, é muito mais que mídia. Mas que havia mais atentados terroristas. Eu não li o artigo, mas calculo que fosse. Não eram, se calhar, islâmicos. Não tinha muito a ver com havia muitos atentados com a ETA e com a IRA, mas nos anos 70 houve muitos atentados, especialmente depois dos Jogos Olímpicos de Munique, quando atacaram a delegação israelita. Aliás, há um filme extraordinário sobre isso, o Munique, do Steven Spielberg. E aí no filme percebe-se a quantidade de atentados que havia de organizações terroristas na Europa. Lembro que houve alguns em Paris, portanto morriam pessoas também por atentados terroristas feitos por organizações palestinianas e não só. Só para terminar este assunto, e ainda sobre o Trump, e aquilo que o liga ao Estado Islâmico, que é uma apetência para o conflito militar. E no Estado Islâmico é óbvio, não é? Não precisamos é o trabalho deles, é o trabalho diário, o full-time job deles, é esse. No caso do Trump, preocupa-me mais um dos seus conselheiros, que é o Steve Bannon. Esse é o do alt-right, é o do Breitbart. Exatamente, acho que era o Colbert no outro dia que dizia Steve Bannon, ou também conhecido como o alcoólico mais bonito às 4 da manhã a comprar álcool numa liquor store. Esse gajo acabou um discurso a fazer saudação nazi. E esse tipo, ele fez vários documentários.
eu não os vi, mas li sobre eles, e basicamente ele tem uma teoria que diz que as sociedades, e fala da sociedade norte-americana, têm ciclos de 80 anos de ascensão e queda. O primeiro começa com a Guerra Civil, o segundo com a Segunda Guerra Mundial, e agora está a começar outro. E ele acredita que as sociedades, depois de um período áureo, entram em decadência, que é o período em que estão agora, e que para se revitalizarem precisam de uma guerra. E ele acha que neste caso a guerra será com a China. E quando tens uma pessoa ao teu lado que não só acredita nisto, mas como fez documentários e os promoveu abertamente, dá que pensar. Eu acho que sim. Acho que as únicas duas superpotências que existem, não é? Os Estados Unidos e a China. A Rússia ainda quer mas muito... a Rússia ainda fazia moça. Fazia. Fazia. Mas sabia que ia ser apagada do mapa. Portanto, e os outros dois sabem que se podem destruir um ao outro. E é sempre isso que manteve, já na Guerra Fria, na crise dos mísseis de Cuba. Era isso que mantinha. Eles sabiam que se houvesse guerra, perdiam os dois, provavelmente. E eu acho que a única hipótese é com a China, neste caso. Não sei se vai começar por causa da Coreia do Norte. Apesar de eu achar que já houve casos piores, casos menos graves em que países foram invadidos e líderes foram destituídos, não é? Do que o que se passa na Coreia do Norte, que toda a gente sabe que é um povo que passa fome e que são mortos por tudo e por nada, e que já têm armas nucleares que chegam a 800 km e estão a tentar testar mísseis balísticos para chegar mais longe. E eu fico sempre na dúvida, eu aqui fico um bocado na dúvida. Será que, mostrando eles que são completamente malucos da cabeça e que estão a tentar ter mísseis com ogivas nucleares que cheguem mais longe, que cheguem aos Estados Unidos, é preciso uma medida preventiva ou não? Não é? Eu não sei. Eu não sei o que é pior, se é esperar e ver que ficam ali o equilíbrio de forças e depois ninguém se ataca, não é? Como com os outros países e pronto, está tudo bem. Ou se é esperar que eles realmente tenham porque aquele gajo é maluco. E toda a gente sabe que aquele gajo é maluco. Ou se é, vamos lá agora limpar aquilo tudo. E provavelmente um dos primeiros alvos seria o Japão, que já teve o azar de levar com 2 bombas nucleares. Sim. Portanto, não sei. Eu aí acho que se calhar já se tentou diplomaciar mais com aquela gente. Se eles tivessem lá petróleo e diamantes e ouro, já tinham sido invadidos há muito tempo, provavelmente para espalhar a democracia, não é? É verdade. Agora eles não têm lá nada. Tem um povo que vive na miséria, com fome. As sanções, que depois que põem as sanções económicas, só prejudica o povo. É claro que se o povo ficar completamente todo sem nada, provavelmente depois há lá uma revolução, não é? E por isso é que ele também não quer que haja sanções, mas... Sim, mas o nível de... Agora é um bocado de medição de pila. É medição de pila. Olha que a gente vai. E depois, claro que é ridículo. Os únicos gajos que usaram armas nucleares e que mataram dezenas, centenas de milhares de pessoas foram os Estados Unidos e são os que dizem aos outros que podem ter ou não. Olha, a gente já usou e isso realmente faz estrago. Portanto, tu não podes ter. Só nós é que podemos. Portanto, é estranho. Mas, por outro lado, o gajo é maluco. E se calhar precisava que algum agente secreto lhe enfiasse uma bala na cabeça. Não sei. Digo eu. Não percebo, não sou o Nuno Rogério. Interview com o Seth Rogen e o James Franco. Sim. Vamos então elevar a conversa de hoje para falarmos de assuntos capilares vários. Ouço, analiso, não sei, um bocadinho, claro. Sei tudo um bocadinho, tá bom? E acho tudo bem. As grandes questões da humanidade. E para fazer a ligação com o tema anterior, não sei se tu já reparaste que há uma relação qualquer entre os maus penteados e os ditadores. Pensa o Hitler, com aquela franja ridícula, não é? E com o cabelo rapado. E o bigodinho, exatamente, o bigodinho. O Mussolini, que não tinha cabelo, mas de certa maneira também uma afirmação capilar, não é? Aquela careca assustadora. Tens o Stalin com uma Popeye Elvis e uma grande bigodaça. O Kim Jong-un, né? Com aquele penteado que as mães faziam aos putos na primária sem querer em casa, né? E depois não tinham dinheiro para ir arranjar. E o próprio Trump. Também. Que aquela cabela, não é? Aquilo não é um cabelo, é uma entidade que vive na... Sim, aquilo é estranho. Eu pensei, estava a pensar nisso hoje, quem é que é a pessoa que vai lá de manhã fazer-lhe aquilo? Porque deve haver um profissional, não é? Um cabeleireiro que vai lá e faz-lhe aquilo. Será? Será que há? Não sei. Será que não é ele? Ele? Faz aquilo sozinho. Não sei. Eu, se fosse presidente, tinha alguém para me pentear. Não sei. Todos os dias, né? Ali estás tu na sanita e alguém a pentear. Este é um dos grandes mistérios da humanidade. Eu acho que... Vou filosofar freestyle. Eu acho que tem a ver com a necessidade de tu teres alguma coisa diferente para te dar carisma. Claro. Como há muitos artistas que não são assim muito artísticos
e que não são muito bons e que decidem ter uma cena. Sim. A minha cena agora é ter um mohawk, não é? Uma crista. Como os jogadores de futebol Sim. também. Não é? A minha cena agora é vestir saltos altos, que é para as pessoas pensarem, olha, aquele gajo tem muito carisma, aquele gajo tem muito carisma. E eu acho que vem daí. Acho que vem daí. O que é uma coisa um bocado adolescente também, não é? Quando tu É és rebelde, mas é muito... É de uma certa imaturidade, não é? Eu fiz só lembrar, houve um dia... eu aprendi cedo e rápido. Por isso é que hoje em dia não tenho um penteado a Kim Jong-un. Que era... Eu devia ter para uns 13 ou 14 anos, não sei. E resolvi convencer a minha avó a comprar umas botas texanas. Levei-as um dia para a escola. Porque fui tão gozado, ou seja, fui tão achincalhado que aprendi, tipo, pá, não é preciso ser especial através de botas texanas ou penteados. O bullying foi merecido. O bullying foi merecido. Completamente merecido. Foi completamente Eu acho que às vezes... Ou seja, claramente, alguém também dizia sobre o Trump, que é, os paizinhos deviam ter dito mais vezes que não. Claro, quando tu vês uma família que... Ele, acho que foi aos 18 anos, o pai deu-lhe 20 ou 30 milhões para a mão, né, para ele fazer cenas. E acho que ele estourou tudo e depois voltou a crescer quando recebeu a herança toda. Eu acho que sim. O Louis C.K. Sim, o Louis C.K. tem um beat sobre isso, que é, ele diz: se tu cresceres rico com tudo, eu acredito genuinamente que tu és uma pessoa de merda. Ele diz: as probabilidades de seres uma pessoa de merda são maiores, muito maiores, não é? Ele diz que se te derem tudo, quase de certeza absoluta, vais ser uma pessoa de merda. Sim. E eu acho que sim. Mas também a minha inveja a falar dos meus pais não terem dinheiro, não é? Mas eu não pedia para ser rico desde pequeno, mas agora aos 40 já me dava jeito. Sim. Já não ia ser uma pessoa de merda. Diz aqueles novos ricos muito irritantes. Mas eu acho que novo rico é uma expressão inventada por quem nunca foi rico, não é? Vês um gajo que enriquece, olha aquele novo rico. É inveja, é pura inveja. Olha, o novo rico ao menos conseguiu por ele próprio. O outro rico de família é que se calhar é mais. Claro que depois são bimbos. Sim, não é isso, mas pode haver pessoas que sejam novas ricas, ou seja, no sentido em que têm dinheiro há pouco tempo e que não sejam nem bimbas, nem mais pessoas, e pessoas que têm dinheiro há muito tempo, como o Ricardo Salgado, e que são os trafulhos da primeira. Mas o dinheiro aí não é dele, sabes? Ele valoriza, não valorizou porque o dinheiro não é dele, é dos outros. Há uma nova tendência, continuamos no assunto capilar, que é o man bun. É isso. O man bun, que eu não sei como é que se diz em português, mas é aquilo que usa o Salvador Sobral, não é? No outro dia alguém dizia que estava na Biblioteca Nacional a estudar, não sei o quê, que havia pelo menos 10 gajos com man bun. O que é que te apraz dizer sobre o man bun? Há dois tipos de man bun. Acho que é preciso também sermos especialistas. Vamos calpulizar. O primeiro tipo de man bun em Portugal surgiu na Casa dos Segredos. Que apareceu lá um gajo com o cabelo rapado de lado e com um puxinho aqui que parecia o cu de uma cebola. No cucuruto. Sim. E foi aí que começou a usar-se uma cena tipo meio samurai, mas o samurai da margem sul. Basicamente, em vez de ser o ninja das Caldas, é o ninja do Barreiro. E começou aí. E esse é, meus amigos, se tiverem a ouvir e tiverem um desses, cortem isso. Por favor, não sejam ridículos. Namoradas desses rapazes, se eles estiverem a dormir, cortem isso. Sim. Elas também, se andas com um gajo que tem isso, provavelmente também tens unhas de gel com piercing. Tens unhas de gel com piercings e cenas assim. E, portanto, esse é ridículo. Depois aquele man bun que o Salvador usa, com o cabelo já todo ele comprido, mas até em cima... E alguns atores de Hollywood. Sim, não me faz tanta confusão. Sim. Esse não me faz tanta confusão. Acho que... Em alguns gajos tu discriminas entre o man bun. Sim, discrimina. Agora o outro que é rapado dos lados e a cebolinha em cima, tens um carro tuning e trabalhas na caixa. Man bun, traduzido à letra, seria rolo do homem. Sim. Não é? Mas é o bun, que é aqueles bolinhos. Acho que os bolinhos, mas é um são rolo, atados. sim, que é uma espécie de rolo Ainda outra questão, que é, não sei se já reparaste, a quantidade de anúncios que existem de implante de cabelo agora, especialmente com jogadores de futebol. Sim. E o treinador, o Augusto Inácio, também, o Simão Sabrosa. E eu já tive que ensinar várias vezes o algoritmo do Facebook a dizer: eu não quero ver isto, porque eu não fiz nenhuma busca. Eu entendo quando vou comprar uma bicicleta em segunda mão, que na semana seguinte aparecem as bicicletas à venda, ou vou fazer uma viagem. Agora, eu dou-me bem com as minhas entradas. Ele viu pela tua foto. Ele deteta a imagem, uma cena de reconhecimento de imagem e deteta. Este gajo não parece que na foto, com entradas. Na foto que eu... Então, mas isso já tem há muito tempo, percebes? Já tenho entradas. Mas a mim também me aparece. Tenho um bocadinho de tom... Eu acho que tem a ver com a idade dos homens. O algoritmo vai ver, é um homem na idade entre os 20 e os 40 ou 60 mas eu convivo muito bem com a minha... Eu não. Eu estou a ficar careca e sinto... E farias um implante? Lá está. Farias um implante?
Não sei. Eu gostava de não precisar de fazer. Porque acho que é um bocado ridículo. E peniano, faria. Mas aí lá está. Eu não sei, se de hoje para amanhã perdesse 10 centímetros, ia fazer. Ia fazer, mas lá está, se me caísse bocados de pénis como me cai de cabelo, teria que fazer. Mas não sei, porque eu acho que há uma grande diferença. As pessoas dizem muitas vezes que há uma cena estética. Depende, não é como pôr mamas, por exemplo. Porque as mamas é uma melhoria do que tu és. O cabelo é tentar ser como já foste. É diferente. Para mim não é uma questão estética, é uma questão de não olhar ao espelho e me lembrar que estou velho. Às vezes mamas também pode ser, porque tipo mães que amamentam... Não, sim, nesse caso sim. É mais isso, não é tanta questão estética, porque eu muitas vezes rapo o cabelo à máquina zero, no verão, então rapo muitas vezes. Mas é a questão de olhares ao espelho e pensar, estou a ficar velho. Eu acho que de alguma forma isso manifesta aquele teu medo da morte, não é? Sim, é isso, é o medo de envelhecer e o medo da morte. Portanto, eu espero conviver bem com isso, mas também... Porque, por exemplo, tu dizes não farias e convives, mas se te dissessem assim, toma este comprimido, não tem efeitos secundários e ficas com o cabelo como era quando tinhas 20 anos, tomavas, não é? Pronto. Mas é uma questão do processo e de ser uma coisa. E tirar pelos, acho que não do sofá. Acho que tiram daqui de lado, de lado e põe. E eu espero não precisar de fazer. Sim, mas eu não, escuta uma coisa. Se me oferecerem, se alguma empresa me quiser oferecer. Então eu quando comecei a falar disto, não estava a criticar as pessoas que fazem. Acho que quem fizer não tem nada contra isso. Era mais o facto de eu estar a ser inundado constantemente por esses anúncios. Não, sim, também me aparece. Eu muitas vezes digo. Agora acho que parece que é um robô, né, que te faz a cena toda. Não sei. Mas eu não convivo muito bem com isso, não. Com a minha perda. Perda ou perca? É perda. Perda. Perca é peixe. Perda de cabelo. Não convivo muito bem, mas vamos ver. Dizem que são os homens com mais testosterona e mais inteligentes que ficam carecas. É isso que eu me agarro. E dizem que é dos carecas que elas gostem mais, mas também dizem que o tamanho não interessa, as mulheres mentem muito, no geral. É o que dizem. Olha, e a moda das barbas? Não sei se leste o artigo que eu te mandei do Telegraph. Não tiveste tempo, não foi? Não vi sequer. Não te mandei, sequer não te mandei. Não, acho que não. Eu acho que vi, mas não abri, nem sequer abri. Não, porque eu tentei perceber porque é que realmente há uma moda de barbas. Não havia. Mas diziam que estava a desaparecer. No fim do ano passado diziam que a barba já tinha saído de moda. Não, mas parece que continua forte. Continua forte. E falavam que houve várias alturas em que houve barbas por várias questões diferentes. Por exemplo, nos anos 70 em Portugal tinha muito a ver com o ideal revolucionário. Eu lembro-me de ver fotografias do meu pai pós 25 de Abril com um grande barbão. Também meu pai cabelo. E socas. E depois socas. E boca de sino. E acho que isso tinha muito a ver também com o ideal revolucionário de tipos como o Fidel e o Che. E eles falavam que esta tendência, que foi quem levou a bandeira, foram muitos hipsters também. Por exemplo, eles diziam que nos anos 80 havia muita moda da barba por fazer, aquele look, sabes, macho latino, 2 dias. Sim. E que nos anos 90 era o goatee, como é que chama? A pera. Sim. A pera, ou se forças da buraca ou da margem sul, era aquele risquinho de lado, não é? Como alguém dizia. O Príncipe tinha isso. Sim, alguém dizia, também não me lembro, que é o carreirinho das formigas, parecia um carreirinho das formigas, não sei quem é que disse essa piada. E que agora havia a barba e que não estava a desaparecer. E alguém dizia que era sempre que os homens sentem de alguma forma a sua masculinidade ameaçada, com toda a questão dos heterossexuais, tirar os pelos, a emancipação feminina, não sei o que há. Eu não sei se não é uma razão muito rebuscada, mas que é um mistério que de repente toda a gente tenha barba. Não é? É uma moda, sem dúvida. Eu já tinha antes de ser moda, é um facto. Daqueles que ouvem, eu ouvi o primeiro álbum dos Metallica antes deles serem... Mas eu tenho zero preocupação com a minha barba. Eu nunca fui a um barbeiro fazer a barba. Mas paras de vez em quando, não? Paro com a máquina de cabelo, passa assim, e não meto óleos, não meto nada. Tu se deixasses crescer esse bigode, ficavas um bocado Arthur Jorge, ficavas com uma bigodaça daquelas já treinador. Meu pai tem um bigode assim desse género ainda. E eu ficava assim. Eu uso barba porque eu gosto mais de me ver com barba. É mais por aí. Também não gosto de ir com uma barba muito, já deixei crescer assim mais e não gosto, fico com a cara bola. Mas é simplesmente por isso agora. Tu sabes que... Eu sei, por exemplo, eu tenho um amigo que não tem barba. Ele faz o bigode com pinça. De vez em quando tem uns pelinhos, ele tira com uma pinça. Não tem mesmo barba nenhuma. E ele não convive muito bem com isso. Ele gostava de ter. Ele diz,
Eu se calhar não ia usar barba, mas gostava de ter para poder deixar crescer se quisesse. E eu prefiro ter barba. Eu, se não tivesse barba, Sabes, para mim... O meu irmão não tem nada, por exemplo. Tem um bigodito aqui, uma coisa assim mal semeada. Só há 2 machos por ninhada. Só, não é? sim, Só há um macho por ninhada. Só há um macho, os outros são mortos. Mas eu gosto de ter. Agora, também acho que vem a questão de se começar a usar mais, é porque nos trabalhos te permitem usar mais. Tu antigamente não podias fazer barba, tinhas que fazer barba. Pois, eu não sei, nunca trabalhei Se trabalhasse em em escritório, setores de atividade. se trabalhasse num banco, num banco hoje em dia, se tivesse a barba grande e assim bem coisa, devem-te deixar usar bem tratada. Mas antigamente era mal visto, o homem com barba era mal tipo visto. hippie, o hippie, sim. Um hippie sujo ou sem abrigo. E muita gente não deixava crescer por causa disso, e fazia todos os dias com a lâmina, que era uma chatice, se eu estivesse a fazer isso era horrível. E eu acho que também vem disso, como ficou mais bem visto na sociedade, as pessoas disseram, olha, vou deixar crescer. Ou se calhar é só preguiça dos homens. No meu caso pode ser, no pessoal que vai ao barbeiro e apara e penteia e mete óleos, não, assim não é preguiça, é o dobro do trabalho. É um animal de estimação, a barba. Mas eu acho que vem da masculinidade, da sumisa masculinidade. Sim. Tipicamente um homem de barba rija é mais homem, não é? É assim que as pessoas olham. E acho que vem Sabes que na China... Ou para seres mais velho, barba. quando és novo, para seres mais velho, para parecer que tens 20 e poucos, para parecer que tens quase 30. Eu agora vou deixar assim até aos 50 barba, e depois aos 50 faço e as pessoas dizem, pareces muito mais novo. Não fazer. Eu quando eu faço, pareço mesmo um miúdo, parece mesmo muito mais novo. Sim. Só que não... É o padre da paróquia logo a esfregar as mãos. Sim, logo ali, carinha peixinhas e tudo, gordufas. E só que houve uma vez que eu tinha assim a barba já maior e tive durante muito tempo sem nunca a fazer. E quando fiz... eu não conseguia olhar ao espelho, parecia que não tinha queixo, não tinha lábios, não parecia eu olhava e eu estou deficiente, eu fiquei deficiente, o que é que sou aqui? E demorou para aí uma ou 2 semanas. Sempre foste, e deixaste crescer a barba para disfarçar. E demorou 2 semanas até eu, olha, já estou com uma cara normal, como estava antes. Mas normalmente no verão faço, para não ficar com marca. Sim. Olha, passemos ao próximo tema, sexo oral. Sexo oral, vai entrar um jingle. Olhei para ela, vou-te comer e comi. Sexo e coisas que envolvem os genitais. Nós vamos falar de sexo oral, sim, mas não exclusivamente do ato. Vamos falar de sexo e linguagem. Já falaremos do cunilingus e do flácio. Mas para começar, eu esqueci-me de te avisar que ia fazer isto. Vais-me fazer um flácio aqui agora? eu ia fazer essa piada, mas antecipaste. Foi. É profissional, és um profissional. É sim. É com os pugilistas, já tens. Um jogo de xadrez, o gajo está sempre à frente. Que era ler um pequenino excerto de um texto do Miguel Francisco Cardoso sobre os palavrões, que ficou foi celebrizado por uma prestação do Miguel Guilherme, que é um texto fantástico e que tem muito a ver com a forma como os portugueses encaram o palavrão. É um texto pequenino, não deve ter mais de 1 minuto. Em Portugal, é muito raro usarem-se os palavrões literalmente. Entre amigos, a exortação, não sejas cona, significando despacha-te, não percas tempo a decidir, nada tem a ver com a cona em si, palavra bastante feia, que se evita a todo custo nas conversas do dia-a-dia. Ao separar os palavrões dos seus significados, libertam-se. O verbo foder, por exemplo, fora da cama, quase nunca se usa para dizer fornicar. Quando se conta uma aventura e caso se queira ser ordinário, diz fiz, ou papei, ou comi. Geralmente, foder significa estragar, prejudicar ou fazer mal. Quando o Sr. Marques da Contabilidade diz que fodeu o Sr. Sousa do Contencioso, refere-se apenas a um acerto de contas entre eles. Pessoalmente, gosto da utilização é fodido, quando tem um sentido de triste sorte a minha. Por exemplo, quando não se encontra uma peça suplente para a mota, ou não se acerta no totoloto por um único número, ou se vê alguém que nos passa à frente de uma promoção só porque conhece o patrão, diz é fodido. Qual é o sujeito? Devia ser a vida. Mas nesse caso, dir-se-ia é fodida. Na minha opinião, a frase subentendida é algo como é fodido um gajo andar para aí a tentar safar-se e ver que não tem sorte nenhuma. Do mesmo modo, quando dizemos foda-se, é raro que a entidade que nos provou a intercação seja passível de ser sexualmente assaltada. Quando nos queimamos no ferro de engomar ou quando temos visitas em casa e se acaba o whisky, não existe, ao dizer-se foda-se, qualquer intenção de mandar fornicar o ferro ou a garrafa. Esse senhor escreve bem, capaz de ter futuro. Capaz de ter futuro, esse senhor. Tu és um fã do Miguel Esteves? Gosto, sim. Tu achas que nós temos, os portugueses têm poucas vezes o caralho na boca?
Neste sentido. Sim, eu acho que sim. Depende. Por exemplo, os taxistas não, né? Os taxistas até acho que usam mais asneiras do que palavras que não sejam asneiras. Eu acho que há um grande preconceito contra a asneira e eu gosto de lutar contra isso, que é principalmente na escrita. Eu já fiz textos com 10.000 caracteres que tinham uma asneira e em que as pessoas dizem gostei tanto, mas aquela asneira estragou tudo. E eu não percebo, não consigo perceber isso, porque eu acho que a asneira é um auxiliar de transmissão de emoção brutal. Se eu estou a contar um episódio da minha vida e que alguém me fez alguma coisa e eu venho aquele sacana e eu fiquei mesmo arreliado, é completamente dizer, vem aquele filho da puta e eu fiquei fodido, não é? Passas uma emoção completamente diferente a quem está a ler, ou se estiveres a fazer um espetáculo de stand-up, e não é suposto ter piada, não é usar a asneira para ter piada ou para ser gratuito, há quem o faça, mas acho que é para transmitir a emoção, e as palavras não são más. Mais uma vez, o George Carlin, o C.K. e o Jim Jeffries falam muito sobre isso, que é até quando vem no jornal o F asterisco, não é? Fuck, com asterisco. Tu já passaste a mensagem. A pessoa que está a ler sabe que aquilo está ali, dizer, fuck. Se no Casa dos Segredos alguém disser filho da puta e aparecer filho da pit, eu sei que ele disse filho da puta. Portanto, a mensagem passou. Sim. O Louis C.K. tem uma piada sobre isso em que diz de cada vez que um pivô de televisão diz the N-word, referindo-se a nigger, ele diz, o que estás a fazer é obrigar-me a mim a dizer a palavra. Portanto, you fucking say it. Tu és um cobarde que estás a pôr a palavra na minha cabeça sem a dizer. Sim. E é verdade. O que eu acho engraçado é que eu há uns meses escrevi uma crónica porque estava a traduzir O Psicopata Americano, que tem cenas de sexo muito longas e com um vocabulário muito explícito. E quando estava a traduzi-las foi um pesadelo, porque muitas vezes, há até algumas, apesar de ser um livro sobre violência, mas há algumas cenas que são bastante sexuais, no sentido de despertar a sexualidade das pessoas, e quando eu as traduzia para português ficavam muito agressivas, ficavam muito vulgares. E, por exemplo, a palavra pussy, em inglês, que aliás também quer dizer gatinho, não é? Logo aí, não tem o mesmo impacto tu dizeres cona. Sim, cona é cunt. Ou seja, tu dizeres, cunt em inglês. E que é das poucas palavras que ainda faz com que as pessoas se retraiam. Mas tu dizeres em português I'm gonna eat your pussy é uma coisa muito mais violenta. Pois é. Sim. Mas depois não tens palavra, porque em português tens a muito ofensiva e a que é engraçada, não é? Porque tu dizeres, se depois usares outra palavra, o pipi, né? Já não tem o mesmo impacto sexual. O quê? Vais-me comer o pipi? Já até a rapariga fica assim um bocado a sério. Eu acho que há aqui há claramente uma questão cultural à volta das palavras, da linguagem. Por exemplo, no Brasil, falar sobre sexo, ou seja, ou falar com palavras ligadas ao sexo, é algo muito mais leve. Aliás, é engraçado, eles também dizem pipi. Há outra palavra que eu adoro, que é a perseguida. A perseguida, e tem outra que é a periquita. Periquita, sim. Cá também se usa, mais ou menos. Sim. Passarinha, mais passarinha, sim. Mas falam de uma forma mais leve. Os espanhóis constantemente dizem palavrões sem que isso... Ou seja, na família dizem palavrões. Não, se um pai disser um palavrão à frente de um filho, eu jamais disse um grande palavrão à frente do meu pai. Acho que deve ter dito merda uma outra vez. E eles dizem... Aliás, há uma história engraçada numa reportagem que eu fiz na Venezuela, numas cheias grandes que houve, morreram quase 10.000 pessoas e desaparecidas, e havia um fotógrafo que foi comigo, que era mais velho, que era o Nacho Doce, e nós estávamos... Isto ainda era na altura... Nacho Doce? É o nome da autor pornográfico mesmo. Há um que é o Nacho Vidal. Sim. Nacho Doce. Mas era por causa de bom doce, não é bom nome. E era um excelente fotógrafo premiado, já tinha estado em cenários de guerra, e ele era na altura ainda do dial-up. Portanto, nós para conseguirmos mandar as fotos para cá, era um horror, e a ligação caía. E muitas vezes, isto revela também o lado latino do profano e do religioso. Enquanto estava a fazer o carregamento, com aquele barulhinho do... Ele juntava as mãos e começava, por Deus, ajude-me, Virgen. E quando aquilo caía começava, me cago em Deus, me cago em la Virgen. E os espanhóis têm muito essa vontade com os palavrões. Cá tens no norte. No norte há muito mais à vontade com os palavrões, não é? Mesmo na família, ou na rua, ou entre amigos. Entre amigos é um bocado mais, parece. Mas há uma à vontade. Pelo menos há essa noção, que há um mais à vontade. Cá
Eu não sou a favor que se diga caralhadas Claro. em família. Acho Sim, que também, sim. quando vejo pais que levam os miúdos para ver futebol e depois estão ali a chamar nomes ao árbitro e a dizer só caralhadas com o miúdo ali de 5 ou 6 anos, acho isto ridículo. Acho que é um mau exemplo para aquela criança. Mas, noutros contextos, acho que sim, acho que a palavra... Já agora, uma adenda ao texto do Miguel Esteves Cardoso, que era há uns tempos. Há pessoal que também diz, quando tens de fazer uma coisa que não gostas, não é? Agora tenho que fazer aquilo a ganda broche. Não é? Pois é. Que é mau, neste sentido. Sim. E Mas eu porque tive... és tu que vais fazer o broche. Exatamente, era a discussão que eu tinha com o Ricardo Se for uma Cardoso, que era redução. ele assim, porque ele dizia ao contrário, É. estás a ver? Pensava que era uma coisa boa. Eu disse, mas o broche é bom. E eu, não, mas tu dizes isso, é ganda broche quando não elogias. Mas o broche é fixe. E eu penso, se te obrigarem a fazer olha que não é, olha que é mau e não sei o quê. E havia essa questão que era uma coisa boa, como é que ali naquele Mas outra contexto... coisa engraçada é que, por exemplo, na cultura asiática, o órgão sexual feminino é visto como uma coisa especial, ligada à natureza, transcendente, Sim. bonita. Nas culturas latinas, não. Por exemplo, os espanhóis estão constantemente a dizer conho, não é? Sim. Como uma coisa má, conho, tenho que fazer isto. Nós, conas é uma coisa má, tipo, não sejas conas, esse cona de sabão. Uhum. E é engraçado como nas culturas latinas o sexo feminino, que como o Luís C.K. também, vamos citar muitas vezes, diz que é uma coisa linda. O som, ele diz que o som da palavra devia ser plu, plu, plu. Devia haver sempre borboletas a voar à volta da Sim. vagina, diz ele. Mas a cultura latina, que é mais machista, carregou a palavra de uma conotação Sim, negativa. mas tu quando a dizes não é nesse contexto e não é nesse sentido. Tá Quando bem, eu digo, mas tu- tens a ser um coninhas, Sim. não estou a dizer... Mas não, é pá, vem de choninhas, de Sim. coninho, não vem, para mim, quando eu uso isso, eu percebo que a palavra possa ter vindo, vem daí historicamente, mas hoje em dia, quando é usada, não é isso. Acho que Claro depois que não, tu mas estou a partilhaste dizer é do Trevor Noah sobre Don't Be a Pussy, Don't e Be a que a Pussy, pussy sim. é a cena mais forte Sim, da luz. sim. Não sei. E eu lembrei-me no outro dia, o pessoal que diz que isso é machismo, a usar a palavra cona, que é machismo e não sei o quê, e eu digo, pá, está calado, não sejas escroto. Sim. Não é? Que é Os outra brasileiros- palavra. Mas os brasileiros utilizam Exatamente. muito E já é uma coisa do masculino que também é usado no mesmo sentido e como pejorativo. Portanto, acho que a intenção aí não está... Pode vir daí a origem, mas acho que hoje em dia quem diz, tipo, és um conas, não sei o quê, não está... Ou seja, a intenção não é essa. Claro, não, não? eu sei que a intenção não é essa, mas estou a dizer aqui Sim, historicamente em sim. algum Sim, momento sim, sim. a palavra ganhou essa carga e escolheu-se a palavra Sim. da genitália feminina. percebes? Sim, mas nesse caso, por exemplo, que o Miguel Esteves Cardoso dizia que era não penses demasiado nas coisas e despacha-te. Claro. E que é Sim. tipicamente assumido, atribuído às mulheres, o facto de demorarem mais tempo a arranjar-se, tipicamente. Pá, não é ser machista, é ser Mas há factual, palavras- não é? Mas há palavras horríveis, por exemplo, a palavra rata é horrível. Sim, Greta. Greta é... Se me virassem para mim e dissesse, adorava que me comesses a Greta, eu, deves ter sido. É uma coisa assim no género. Ou grelo. Também não é muito. É uma greta. E Mas aqueles quando homens vais que- ao Pingo Doce, Sim. uma vez eu fui ao Pingo Doce e a rapariga ao meu lado, daquelas comidas já feitas, pediu ao senhor, é aí umas empadas, não sei o quê, e é um arroz de grelos. E o homem vira-se para mim assim. Piscou-te o E olho. piscou-me o olho. E é foda. Que é um bocado nojento. É um esse bocado homem. nojento, sim. Aliás, os homens que tratam as mulheres por grelo é uma coisa muito foleira. Sim, grelo é horrível. Mexilhão também, Sim. mexilhão. Não sei. Também, a lista nós podemos ter feito Bacalhau, uma lista, sim. bacalhau é horrível Mas também. para o órgão sexual masculino também há uma dezena de... Mas não são tão feios, não é? A palavra em si pode ser mais Mangalho, feia. bacamarte, tarolo. Mas lá está, são funny, são São engraçados, funny, são não é? engraçadinhos, não é? Olha que levas São- com o tarolo, estás a ver? É um bocado mais engraçado, não sei. Mais Para a mulher há uma mais horrível. uma vez desigualdade Sim. de género, não é? É verdade. Há uma que eu gosto muito que é a escotilha dos bebés. Acho que a escotilha dos bebés é muito bom. Olha, achas que antes de fecharmos esta rubrica de sexo oral, eu Mas sugeri- já agora, Hum. já que estamos a falar de sexo oral, que é as pessoas que não fazem sexo oral. Portanto, agora vamos para o sexo oral literal. Sim, agora se calhar vamos aí, já Vai, que já vamos lá, descemos. vamos lá. Já que estás com as Já que calças em descemos à baixo. cave, já que descemos à cave, Já que estás aí em baixo, sim. não é? Que é as pessoas que não fazem sexo oral. Os nojinhos. Os nojinhos. E há casos de mulheres que não gostam de fazer e de homens que não gostam de fazer. As duas coisas. E há ainda o pessoal que não gosta que lhes façam a eles. Que isso então entra no campo do... Mas aí de algum problema do foro se for psicológico. Uma coisa é não lhes saber bem. Estão a fazer, não me sabe bem, não gosto. Até pode ser o gajo que não tem jeito, ou a rapariga.
não me sabe bem, tudo bem. Agora, achar que é nojento é outra coisa, não é? Sim, até porque muito do teu prazer é dares prazer a outra pessoa, Sim, não é? eu acho que Faz sim, parte. eu acho Veres que outra pessoa excitada, excita-te, Claro, não é? eu acho que sim. Então o que é que tu fazias a essas pessoas? Era como a licença da internet? Tipo, só... Para mim não dava. Para mim não dava. O sexo não é tudo, mas é muita coisa. E não haver sexo oral, tanto eu a fazer como a fazerem, numa relação eu não ia ser feliz sexualmente, portanto nem vale a pena. Só se ela fosse muito rica e pronto, e depois ia a outras. Mas não conseguia. Não conseguia. Mas nunca me aconteceu, acho eu. Uma coisa assim. Quer dizer, já aconteceu. Até porque normalmente tu obrigas as pessoas a fazer, não é? Acho que é o chamado braço de ferro. Acho que sim. Entre namorados não é violação. Toda a gente sabe disso. Olha, aproveito para voltarmos à questão da linguagem, que é uma questão interessante, que é, por exemplo, em inglês e espanhol existem a palavra blowjob e mamada, que terá o equivalente a broche, mas não existe uma palavra para designar o homem ou a mulher a fazer sexo oral a outra mulher. Enquanto que português existe. Existe um verbo que é going down on, eating her pussy. O mesmo em espanhol. Comerle el coño. Isto agora é que vai aqui está muito poliglota. Mas em português existe uma palavra, que é minete. E curiosamente, eu andei a averiguar... Que é uma palavra feinha. É uma palavra feinha. Eu sei algumas alternativas, mas sabe porque há o passar o corredor a pano, por exemplo. Lamber a carpete. Isto está bonito. Está bonito. É o que vai ter mais partilhas. Os jabardolas cá em nós. E em português existe. Eu andei a tentar descobrir outras línguas e parece que em holandês existe uma palavra só para isso, que é befa. Portanto, eu acho que os povos que... Lá está, porque devia ser uma coisa que não se fazia muito. Claro. Não é? Porque a mulher é que era para dar prazer ao homem. Claro. E o homem não iria dar. Mais uma vez, nós estamos na vanguarda. Estamos na vanguarda. E levamos o minete, que é uma coisa linda, a um preciosismo linguístico, uma relíquia linguística. Sim. Se bem feito, evita muitos problemas na relação. Sim. Os homens que se queixam, a minha mulher é uma chata, isto e aquilo. Se fizerem as coisas bem feitas, fica mais calmo. Com isso, fiquem a saber o que é que as mulheres acham do minete com este vídeo que nós vamos passar. Um vídeo da Ana Anes, feito pela Stopline. O vídeo é baseado numa crónica dela. Os homens acham, na sua pequenez mental. Pensam que nós queremos joias, fim de semana numa linda pousada, sapatos da Prata, relógios da Gucci, viagens. Uma bimbi. Para enfiar a cabeça lá dentro. Coitados, eles até não estão enganados. Mas queremos muito mais. O que as mulheres querem? Gostavam, queriam. O que nós queríamos mesmo era homens que soubessem fazer um minete, comme il faut. Um minete. Como deve ser. Um minete. Nós não queremos que o homem fique cheio de complexos quando está ali naquela ação, não é? Começamos a espernear, fazer gestos tipo canal de Zay, tipo... E eles enfiam-nos a cabeça assim no meio entre as pernas e nós... 80% dos homens fazem um minete como se nós fôssemos vítimas perdidas na neve. Tipo aqueles cães do São Bernardo. Eles lambem, sem saber porquê, para onde... E continuam a lamber sem saber porque é que estão a lamber. Lambem. Coitados. Nós fingimos, não é? Para não ficarem complexados, lá temos que fingir, não é? E vamos para mais uma rúbrica, desta vez uma das nossas preferidas, porque somos seres humanos com problemas em conviver com os outros seres humanos. Sim. Coisas que nos fazem comichão. Comichão. Morre, diabo! Quero que você se foda, seu filho de uma p... Coisas que nos fazem comichão. Uma delas é selfies que matam, que está a tornar-se, está trending, mais uma coisa trending. Já ultrapassam largamente as mortes por ataques de tubarão. Eu estive a ver, há uma lista já na Wikipedia nos últimos anos. Acho que as registadas o ano passado eram 126, mas é bem possível que sejam mais. Normalmente estão ligadas com animais, tipo um tipo que andava a tirar fotos com cobras, com touros, com animais selvagens, com quedas. Há imenso pessoal a cair de pontes. É o FK também. Aquela história do Cabo da Roca, sim, horrível, que morreram à frente dos filhos. Caíram à frente dos filhos. Um casal polaco. À frente dos filhos, sim. É uma coisa terrível. Comboios, não? Comboios, muitos comboios. Eletricidade também acontece. E armas. Aliás, está aqui um tipo de Houston.
Houston, nos Estados Unidos, que queria fazer uma fotografia para o Instagram com uma pistola e deu um tiro no pescoço. Exatamente, foi disléxico que carregou em vez de carregar no botão para tirar a foto, carregou no gatilho. Aconteceu um gajo. E o que é que tu pensas nestes casos? Seleção, o apuramento da espécie, não é? Eu acho que sim. Claramente, não era ele que ia descobrir a cura para o cancro. Não consigo ter pena. É horrível. Tenho pena da família que fica cá por ser-se afeiçoado a um gajo tão estúpido e depois perdê-lo, mas não consigo ter pena é que uma coisa tão estúpida. Houve um caso de um rapaz que morreu porque estava viciado em tirar selfies. Ele morreu de subnutrição e de desidratação, porque ele tirava não sei quantas mil selfies por dia. Ou seja, ele foi assassinado pelo seu próprio ego. Sim, mesmo. É como aquele pessoal que morreu a jogar computador, que tomava Red Bulls e não comia. Foi a mesma coisa. Ele a querer tirar selfie, estava viciado em busca da selfie perfeita e morreu porque teve tipo 72 horas sem dormir. E é um vício, é uma doença. Noutros casos é apenas estupidez e falta de bom senso. Sim. Não é? Aí até é mais grave. E eu estive a ouvir um programa de rádio da BBC, da correspondente russa, porque acho que na Rússia, esse país onde acontecem coisas estranhíssimas... Porque eles querem subir, há uma moda de subir lá para os prédios altos. Sim, essa é uma delas. E então ela entrevistava, diz que tem havido mortes todas as semanas, entrevistava um tipo, e ele dizia que tinha estado 2 horas à espera que a polícia saísse ali daquela zona, e que se atirou, parece que foi de um 5º andar, a arder, para cair em cima de um monte gigante de neve. E ele dizia, no fundo ele é um existencialista, porque eu ouvi a entrevista dele, ele é um artista, um existencialista que dizia: não tenho medo de morrer, a morte é inescapável, todos morrem. Portanto, ele é o Tolstói ou o Dostoiévski da selfie. Da nova geração. Há aqui uma profundidade. Mas eu esses que morrem, imagina, aqueles malucos que trepam lá aqueles arranha-céus para tirar uma selfie e que depois por acaso caem e morrem. Isso não me faz tanta confusão. Foi uma escolha deles viver o perigo. Ou seja, eles sabiam dos riscos, eram viciados em adrenalina e fizeram aquilo. Outra coisa é, queres ir tirar uma foto bonita da lua de mel ao pé do penhasco e cais. O outro é uma estupidez, mas tu sabes que aquilo é arriscado e estás a fazer por isso. Ali é só estúpido. Porque é que não pensaste? Não sei. Acho que há aí diferente. Os que arriscam e que acabam por morrer disso. A minha mãe tinha 2 alunas, isto há muitos anos, tinham de ter 12 anos, tinha um jogo que era meter-se em frente à linha de comboio. E quando viesse o comboio, ganhava a última que se desviasse. Pronto. Mas tinham 12 anos, há uma diferença. Tinham 12 anos. E houve uma que ficou tetraplégica. Ganhou, percebes? Ganhou aquele dia, foi ela, foi a última a sair, mas ficou tetraplégica. E lá está. Ou seja, aí eles sabiam que havia risco. A piada era essa, era haver risco. Claro, mas ou seja, o risco é algo típico dos adolescentes, até porque, até fisiologicamente, as hormonas e o facto de não teres o córtex desenvolvido. Ou seja, quando as pessoas dizem os adolescentes são insensatos e fazem coisas estúpidas, sim, o cérebro deles não lhes permite ser tão sensatos como os adultos. Isso é inequívoco, não há nada a fazer. E por isso é que há muito mais mortes, especialmente entre rapazes, do que raparigas nas idades entre os 15 e os 21. Claro, que são os acidentes estúpidos, os saltos para a piscina... Descer montes montado numa tábua de madeira. Várias coisas muito estúpidas. Também eu, descer escadas montado num para-choques, tipo tobogã, e raspar-me toda a chegar lá ao fundo. Até porque há uma noção de imortalidade, não é? De que és inquebrável, que nada de mal te vai acontecer. Nunca morri porque não calhou, podia ter morrido algumas vezes. Então o que é que faz comichão? O que me faz comichão é vizinhos que não dizem bom dia no prédio. Eu tinha pensado nesse. Aconteceu um pai 2 vezes. Fui a uma consulta e disse boa tarde e estava lá uma mãe e uma filha, nem olharam para a minha cara. Sim. Mas nem sequer no teu prédio. Estou a dizer no teu prédio. Okay. Mas sim, em qualquer sítio, seja café, seja qualquer coisa. Mete-me uns nervos e eu fico capaz de lhes dar uma joelhada na nuca, se me deixassem. Porquê? Porque é o mínimo de... Porque acho que é aí que começa tudo. Humano, eu acho que é aí que começa. Sim. Não é? Se tu não tiveres a decência de dizer bom dia a quem te diz bom dia, ou a quem vês... quando os dois não dizem, passas para as pessoas, ninguém diz, podem estar os dois à espera que a outra pessoa dissesse. Pronto. Agora, quando um diz e o outro não responde, é aí que começa. Tu és... Se tu não és capaz de cumprir com o mínimo... eu já percebi que és uma merda. Eu já percebi que és uma merda. Duvido que o teu dia a seguir vais fazer alguma coisa boa. Exatamente. Curiosamente, eu acho que também é uma questão cultural, porque eu, quando morei em Espanha, toda a gente diz olá e responde ao olá. Sim, é muito verdade. comum. Acho que nos nórdicos, nem aos vizinhos.
Nem aos vizinhos, não, as pessoas não se falam. Como me disseram, é normal, naquele país frio, pronto. E eu cá irrita-me quando eu digo e ninguém me diz. Não foi onde eu morava antes, na primeira casa que eu morei, também na Buraca, que havia lá uma vizinha que nunca dizia. E eu dizia, bom dia. Ela não dizia, mas eu dizia sempre. Era puto, eu vivi nessa casa até... Era muda? Não, era nojenta, era uma nojenta. E houve uma vez que eu lhe fechei-lhe a porta na cara. Eu disse-lhe bom dia, passei por ela não disse nada, eu entrei, pam, fechei-lhe mesmo na cara. E ela entrou a falar, a refilar. E eu, afinal falas, não é? Mas mete-me Portanto, a má educação deles só responde à má educação dos outros. Sim, lá está. São uma espécie de um buraco negro da falta de civismo. É quando tu dizes um bom dia e sorris às pessoas, melhora um bocadinho o teu dia, não é? Se houver uma reciprocidade. Claro. Se não houver, destrói o teu dia um bocadinho, tu ficas irritado ali, ficas num mood diferente. E, epá, é o mínimo que se pode fazer, é o mínimo, não estás a pedir mais nada, estás a pedir que sejas civilizado com o outro. Mas já me aconteceu, não sei se já aconteceu a algumas pessoas, eu sei que já aconteceu a algumas pessoas que já falei disto, que era, tu dizes bom dia, ou boa tarde no prédio, mas sai-te um bom dia, estás com a garganta assim na meio coisa, e quase não te sai nada. E ficas naquela, será que a pessoa ouviu ou não? Sim. E ficas, repito e passo por maluco, ou não repito e passo por mal educado. Não é? Acontecia-me isso às vezes. É muito difícil ser humano, não é? Esta coisa de um gajo estar vivo e lidar com os outros humanos. Quando o pessoal não dizia, não repetia, mas o pessoal dizia, será que ele ouviu? Agora eu vou repetir, parece que sou maluco, estou a dizer bom dia outra vez, ele vai pensar que eu não ouvi o dele, estou a dizer bom dia, para ele repetir. E entra ali, penso demasiado nas coisas. Não, o facto de também estares o dia todo em casa, se calhar contribui para isso. Também é possível. E passar muito tempo nas redes sociais. Por falar em redes sociais, e antes de terminarmos, partilhem o podcast sempre que puderem. Sim. Subscrevam, que é para serem notificados sempre que há um episódio novo, até porque isto às vezes sai de manhã, sai à noite. Subscrevam no iTunes, o vosso leitor, SoundCloud, YouTube. E sabes que eu notei que desde que comecei a fazer o podcast, só pode ser, nada mudou na minha vida. Tem mais gajas a fazerem isso a ti na rua, não é? Não, claramente não. Mas até porque isto não é vídeo, não é? Tenho muitos pedidos de amizade e que só pode ser do podcast, não nada mudou da minha vida, portanto. E o que eu queria pedir às pessoas era, se querem realmente, não há problema nenhum, mas pedir para optarem. Eu tenho 2 perfis, tenho um que é pessoal, que é mais para os amigos, e um que é oficial, que é uma página oficial. Sigam essa página, não levem a mal se eu não aceitar. Eu normalmente só aceito pessoas que conheço ou que tenham amigos em comum. Portanto, se ouvirem e quiserem seguir-me no Facebook, sigam a página oficial. Ele está a querer dizer que não quer ser vosso amigo, pessoas, estão a ouvir? Ele não quer ser vosso amigo. É difícil, sim, eu percebo, eu também tenho muita gente e normalmente aceito, sempre a não ser que tenha um ar assim, de gente mesmo extraviada, e é que não aceito, normalmente aceito. Porque, mas o meu perfil pessoal também é quase muito pouco pessoal, eu só vou partilhando lá coisas e piadas. Okay. Pois, ao fim e ao cabo. Sim, se fosse uma coisa mesmo assim mais pessoal, pronto, era mais difícil. Há sempre malucos, já me aconteceu aceitar e haver malucos a vir meter conversa. Pronto, não recebi dick pics ainda, mas... Malucos, chamam malucos, Guilherme. Malucos eu percebo que eles venham ter. Eu sou um imã para malucos e para bêbados, muitas vezes. Mas... E à noite deve ser chato quando vem falar contigo, não? Não, é sempre giro. Que mentiroso. Devias ser mais como o Salvador Sobral e dizer, dá-me preguiça. Não, primeiro não é insuportável, não é? Tipo, imagino que se fores um gajo tipo, imagina um Ricardo Aruz Pereira, tu sabes que toda a gente te conhece, toda a gente está a olhar para ti, mesmo que não vão ter contigo falar, estão-te a observar. Não, dizem quando vem uma pessoa dizer que gosta do trabalho, bem, conversamos na boa. Se as pessoas quiserem ficar lá a conversar, é na boa. Não sou eu que depois estou ali a fazer conversa, não é? Não vou dizer, tu segues há muito tempo, e qual é que foi o teu texto preferido? Não vou fazer isso. Às vezes parece que há pessoas que ficam um bocado à espera disso. Mas normalmente nunca aconteceu. Às vezes é um bêbado ou outro assim mais chato, mas não me incomoda. Muito bem, até para a semana. Fiquem a salvo de terroristas e pessoas que não dizem bom dia nas escadas. Sim, que são no fundo as mesmas pessoas. São 2 terroristas. A mim incomoda mais essas pessoas do que o terrorismo em si. Nunca me arrebentou nenhuma bomba no prédio. Portanto, é isso. Até à próxima. Tchau.